preparando para a cantata que vai ter daqui das crianças daqui a pouco. E foi muito importante, foi muito legal ontem o que a gente viveu no evangelismo. Eu queria contar rapidamente uma experiência que a irmã Hélida e o Pedro tiveram aqui. Um casal, João e Andréia, não é isso? Um casal, João e Andréia, o nome deles. Eles são de Curitiba, eles estão se divorciando, só que eles já tinham comprado essa passagem para passar esse final de semana no Rio de Janeiro. E acontece que eles decidiram vir juntos, mesmo se divorciando, mesmo separando, eles vieram para o Rio de Janeiro aproveitar o final de semana de alguma forma. E acontece que o voo deles de volta para Curitiba foi cancelado. E aí eles então subiram a serra para conhecer a Rua Teresa, e no momento que eles estavam passando aqui na frente, estávamos nós cantando, brincando, rindo, e de alguma forma aquilo mexeu com o coração deles, porque eles eram desviados, não estavam indo na igreja há muito tempo, mas conheciam o Evangelho. E ao escutar a música, ao escutar o louvor, então, esse casal entra aqui na igreja chorando, pedindo oração, e eu fico pensando, como Deus é bom, como Deus pode fazer isso acontecer. Um casal de Curitiba, que está completamente passando por um momento complicado em sua vida relacional, o voo deles é atrasado e como Deus faz as coisas. A gente não sabe o que esse casal vai fazer daqui para frente, a gente não sabe se eles vão se reconciliar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus atua quando a gente menos espera. Deus atua nos simples atos da nossa vida, quando estamos dispostos a seguir e a servir a Deus. Eu queria trazer a mensagem dessa manhã, que vem me incomodando muito nessa última semana, diante de uma pergunta que é: qual é o sentido da nossa vida? Em Eclesiastes 2, capítulo 11, diz assim: considerei todas as coisas que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pedrinho, você pode abaixar um pouco o retorno, por favor? Eclesiastes 2, capítulo 11, lerei de novo, diz assim: considerei todas as coisas, todas as obras que as minhas mãos haviam feito, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Para os irmãos que já leram esse livro de Eclesiastes e conhecem bem o que esse pregador, esse professor, o Kohelet, ele fala nesse livro, parece que ele passa por um momento no coração dele de muita angústia, de se perguntar o que é a vida, qual é o sentido da vida e por que vivemos o que vivemos, por que fazemos o que fazemos. E ele passa, parece que, por essa constante angústia durante todo o seu livro, e ele tenta se dedicar a responder essa pergunta: qual é o sentido da vida? E durante toda a história da humanidade, vemos pessoas, filósofos, pensadores das mais variadas áreas da física, da filosofia, ou enfim, pessoas de todos os patamares sociais, de todas as raças, de todos os lugares, tentando entender qual é o sentido da vida. Podemos aqui citar Aristóteles, que diz que o sentido da vida é buscar a felicidade. Então você pode buscar a felicidade da forma que você quiser, da forma que você tentar, e esse é o sentido da sua vida. Podemos também citar aqui outra pessoa, como o Immanuel Kant, que fala que o sentido da vida é seguir os princípios morais universais. Apenas faça o que a moral te diga que é certo, e esse é o sentido da sua vida. Temos Viktor Frankl também, que funda a logoterapia na psicologia, que fala que o sentido da vida é aquilo que te dá força para continuar. Tantas pessoas se dedicam a responder essa pergunta: qual é o sentido da vida? E eu fiquei pensando sobre isso e sobre essa pergunta, porque no início desse ano, na verdade já passou, no início desse ano, a minha avó estava lá em casa, Dona Janira, muitos irmãos aqui conhecem, ela estava fazendo algum tipo de colcha, alguma coisa assim, do tricô, eu não sei direito como é que é o nome, não sei se tem diferença,
e ela já não consegue mais enxergar como ela enxergava antigamente. Isso tem afligido o coração dela de tal forma que ela não consegue produzir da forma que ela produzia, na velocidade que ela produzia. E a gente estava sentado na mesma sala, eu estava fazendo um sermão e minha avó estava atrás de mim costurando. E ela estava, droga, assim não dá. Aí ela errava e voltava, eu não estou vendo direito. E aí eu perguntei para ela, vó, calma, desfaz, faz de novo. A senhora não tem compromisso. Tranquilo, não tem o que fazer, está aposentada, não é isso? Vai tranquilo, vai fazendo, vó. E aí, em algum momento da conversa, ela soltou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim, eu já estou pronta para morrer. Eu estou fazendo essa voz aqui porque ela fala assim, tá, gente? Eu acho que eu já estou pronta para morrer. Isso mexeu comigo. 5 minutos de mensagem, já chorei 2 vezes. Eu vou beber essa água usada aqui mesmo, não tem problema não. Vamos embora. Deve estar aqui há 1 semana já. 3 pessoas beberam essa água. E a minha avó, ela fez essa afirmação, a seguinte afirmação: eu acho que eu já estou pronta para morrer. Isso me fez ficar pensativo acerca da vida. O que é a vida? O que faz uma senhora de não sei seus 80 anos, 90 anos quase, dizer que já está pronta para morrer? O que é a vida? Para podermos fazer essa pergunta e fazer essa afirmação. Obrigado, tá bom, tio? Obrigado, pode deixar tudo aqui. Valeu, obrigado. Valeu. O que faz desistirmos da nossa vida? Ou então, o que faz entregarmos a nossa vida para qualquer coisa? Eu fiz essa pergunta para mim, ainda não nos meus auges dos 85 anos, mas apenas com 23 eu me fiz essa pergunta: o que é essa vida que eu vivo? E quantas vezes eu me faço essa pergunta? Será que eu me pergunto o suficiente? Porque normalmente, em algum momento, eu ou você já passamos por essa fase de perguntarmos o que vai ser, o que será da nossa vida. E provavelmente é naquele momento que eu e você estávamos na escola, passando na adolescência, o que faremos de trabalho, se faremos uma faculdade, se investiremos em algum negócio, se já iremos começar a trabalhar. E aí a gente começa a se fazer essas perguntas: o que faremos, para onde iremos, como caminharemos. E esses questionamentos parecem que são normais na nossa vida. Mas isso me fez ficar pensativo sobre a frequência na qual eu e você entregamos a nossa vida e pensamos qual é o sentido da vida diante de Deus. O que faz uma pessoa entregar a sua vida em nome de uma causa? O que faz uma pessoa escolher alguma causa para dedicar toda a sua vida, todo o seu empenho e tudo que tem? E me veio então a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, leremos o versículo 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. E diz assim a palavra de Deus. Os irmãos podem ficar de pé para que nós possamos ler juntos. Como são apenas 3 versículos, sugiro que leiamos em uníssono com o data show, ok? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Senhor Deus, obrigado por esse momento que estamos aqui falando e discutindo sobre a Tua Palavra.
É um momento que agradecemos a Ti, Pai, porque podemos de forma livre abrir a Tua palavra e pregar o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que ela penetra na nossa alma e transforma as nossas ações. E que nesse momento, Pai, nós possamos escutar a Tua voz e entendermos o que precisamos fazer a nossa vida. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai, a nossa única esperança. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tempo e a vida de Abraão. É exatamente sobre esse personagem que eu quero conversar com os irmãos essa manhã, acerca da pergunta: qual é o sentido da sua, qual é o sentido da minha e qual é o sentido da nossa vida. O tempo e a vida de Abraão não podemos detalhar muito bem ao certo, porque foi muito tempo atrás e porque os livros históricos talvez tenham divergências entre um e outro. E a própria Bíblia, ela não se dedica a falar muitos detalhes da política, da sociedade, da economia da época. A Bíblia se dedica a falar apenas o que nós precisamos entender e o que nós precisamos escutar. Mas sabemos que esse personagem, Abraão, independente desse meio e contexto que ele vivia, ele se lançou em completa incerteza diante da vida dele. Abraão, ele se lançou em completa escuridão diante da certeza que era viver onde estava, em sua casa e com sua família. Abraão, ele não passava necessidade para sair de casa. Ele tinha um rebanho, ele tinha pessoas que trabalhavam com ele tinha uma tenda, ele tinha uma família, e não havia necessidade desse homem, então, sair de onde estava para ir para qualquer outro lugar. Mas Abraão, ele sai de sua casa, ele sai de sua terra, ele abandona a sua parentela e ele vai para um lugar onde Deus ainda não falou com ele, onde Deus ainda não mostrou para ele. Abraão, sai de sua terra e vá para um lugar onde eu te mostrarei. A vida não deveria ser a mais difícil. Afinal de contas, quando o texto fala que ele sai, de fato, ele leva seus animais, ele leva todos os seus trabalhadores. Então eu fico pensando que Abraão, ele provavelmente saiu por alguma razão que eu e você não conseguimos entender de forma completa. Por que Abraão saiu de sua casa? Afinal, ele tinha tudo o que precisava. Afinal, ele tinha tudo que sempre qualquer um quis: casa, comida, trabalhadores, fartura. Ele tinha tudo aquilo. Por que sair então de casa? O sentido da vida de Abraão, provavelmente naquele momento, então, estava sendo buscado. Abraão precisava entender e precisava procurar, então, qual era o sentido da vida dele. E então Jesus, na verdade, então Deus, ele entra em contato com Abraão, o convocando para sair de onde estava, para ir para outro lugar, onde Deus ainda iria mostrar para ele. Eu fico pensando, o que seria da vida de Abraão? O que seria da nossa vida e o que seria da humanidade de forma geral, se Abraão de alguma forma recusasse o seu chamado? O que seria da vida dele? Provavelmente ele não estaria na história bíblica, na Bíblia. Não sei, não tem como falar as consequências desse ato, mas é uma coisa que eu fico pensando: o que aconteceria com a vida dele, de Abraão, se ele não fosse? Ele estaria em casa e provavelmente teria uma vida tranquila, teria uma vida em paz com seus familiares e com tudo o que o pai e os antepassados dele conquistaram até ali. Não podemos decidir ao certo o motivo que fez Abraão sair de casa e se lançar em completa incerteza, mas de fato podemos dizer que ele trocou o certo pelo incerto. Ele trocou a sua casa e se lançou numa incerteza. E quando vemos toda essa história, pensamos que Deus tem um chamado para Abraão. Deus chamou Abraão, e eu posso dizer com convicção que Deus também chama eu, Deus também chama você, e Deus nos chama para seguirmos um propósito e seguirmos um caminho onde Deus propõe uma vida nova. Abraão foi desafiado a trocar o certo pelo incerto.
os bens de sua casa por alguma coisa que ele não saberia o que era. Abraão foi desafiado a ir atrás de uma recompensa que ele não estaria vivo para ver. Afinal de contas, Deus prometeu que todos os povos seriam abençoados por causa dele. E ele teria uma grande descendência. Dele sairiam várias nações. Mas ele não veria tudo isso. Afinal de contas, ele não viveria eternamente. Mas ele mesmo assim, ele segue atrás desse sonho que ele não vai ver, que ele não vai ser concretizado aos seus olhos. E ainda ele precisa conquistar algo e dar. Ele precisa conquistar essa bênção de escutar a Deus, de seguir a Deus, e depois ele entregaria essa bênção para todos os povos da terra. O versículo 3 disse: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. E em você serão benditas algumas famílias da terra? Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Através da vida e da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele precisava então seguir esse caminho incerto, trocar tudo que ele tinha para se lançar em completa escuridão. Ele foi atrás de uma recompensa que ele não veria, e ele ainda teria que entregar essa bênção, ele ainda teria que espalhar essa bênção que seria derramada através da vida dele para todas as pessoas, para todas as famílias da terra. Eu fico pensando naquele hino que tanto cantamos: tudo entregarei a ti, Senhor. Normalmente é um hino que poucos cantam, talvez Paulo, Pedro, Abraão, às vezes alguns mais famosos, Lutero, São Tomás de Aquino, ou às vezes até o pastor Wellington. Tudo entregarei é trabalho de pastor, é trabalho daquele que está à frente da igreja e é trabalho daquele que se dedica de forma integral ao ministério. Mas não é esse o chamado de Deus para Abraão, e certamente não é esse o chamado de Deus para mim e para você. Entregarmos a nossa vida a Deus da mesma forma que Abraão fez, é um chamado que Deus faz para mim e Deus faz certamente para você. Entregar a nossa vida a Deus é um pré-requisito não de um pastor apenas, não de um apóstolo ou de um discípulo apenas, mas entregar a nossa vida a Deus é um chamado que escutamos quando entregamos a nossa vida em batismo. Quando entendemos que a nossa vida morreu para as nossas convicções, e agora quem manda, e agora quem comanda, e quem direciona a nossa vida é apenas o Senhor Deus. Tudo entregarei não é apenas um hino que Abraão cantaria. Tudo entregarei deve ser um hino que eu e você possamos cantar todos os dias da nossa vida. O desafio que recebemos como cristãos é muito parecido com esse, de entregarmos a nossa vida, de trocarmos a completa certeza que é a nossa casa hoje e nos lançarmos em completa mão de Deus, e nos lançarmos em completa esperança de que Deus livrará e que Deus cuidará de nós diante dos nossos problemas e dos nossos temores. O chamado que Deus faz para nós é desafiador da mesma forma que foi para Abraão. Não é fácil, nunca foi fácil e jamais será fácil. Porque o mundo jaz do maligno e eu e você precisamos lutar contra esse mundo e contra todas as vontades que nos rodeiam para irmos em direção àquele chamado que Deus fez. E se você é um crente em Jesus, eu tenho plena convicção de que em algum momento você já foi desafiado. Você já foi desafiado a se batizar. Você já foi desafiado a talvez tomar a frente de algum ministério na igreja. Você já foi desafiado em subir aqui e cantar, ou subir aqui e tocar alguma coisa. Você já foi desafiado a talvez limpar um banheiro
por causa da igreja, você já foi desafiado a talvez limpar a cozinha, enfim. Desafios são feitos para a vida de um cristão constantemente. E quando eu fiquei me perguntando qual é o sentido da minha vida, eu fiquei pensando, é natural para nós, é natural para qualquer ser humano buscarmos uma vida sem estresse, uma vida pacífica e sem problema. Afinal de contas, quem corre atrás de problema não deve bater muito bem da cabeça. É isso que eu fiquei pensando ao me perguntar qual é o sentido da vida. O sentido da vida, então, é natural que seja buscarmos uma vida mais fácil. É natural que seja buscar as facilidades que a vida pode nos propor. Então, isso quando acontece em minha e em sua vida, nos afastamos lentamente do chamado que Deus fez para nós. Da mesma forma que Abraão, em algum momento em sua caminhada, ele se afastou desse chamado que Deus fez para ele. Se a gente abrir a Bíblia um pouco mais para frente, em Gênesis 17, do versículo 15 ao versículo 17, veremos que Abraão, ele se desvia daquilo que Deus tinha pensado para a vida dele, porque ele duvida daquilo que Deus tinha planejado. Em Gênesis 17, versículo 15, diz assim: Deus disse a Abraão: a Sarai, a sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. E o versículo 17 diz assim: então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho de um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Esse versículo 17, esse aposto onde diz que Abraão riu quando escutou a mensagem de Deus, é muito interessante pensarmos que esse ato de rir denuncia o como Abraão duvidava daquilo de ser concreto, de ser acontecido. Sara não vivia mais a prática de uma mulher, diz a Bíblia. A prática de uma mulher entendemos como menstruação, ou seja, Sara ela não estava mais em seu momento fértil de sua vida. Então, era natural entender que certamente não haveria como ter filhos. No capítulo 18, vai falar também que Sara, quando escutou dizer que ela ficaria grávida, ela riu da mesma forma que Abraão riu aqui no capítulo 17. E é muito interessante pensar que conhecemos a história de Abraão e conhecemos que ele vai se relacionar com Agar para ter o seu filho Ismael, e entendemos que esse foi um grande erro que Abraão fez, porque ele não confiou no Senhor e porque ele tentou burlar alguma coisinha, dar um jeitinho para fazer acontecer aquilo que ele sempre sonhou, para fazer aquilo que ele sempre quis. E é muito interessante a gente pensar que o erro de Abraão não foi se relacionar com Agar para ter Ismael. Essa foi a consequência do erro. Porque Abraão, ele já não acreditava mais. Porque Abraão já duvidava de que ele teria um filho com Sara, uma promessa que Deus havia feito a ele. Então, o grande erro da vida de Abraão não foi se relacionar com Agar. Essa foi a consequência do erro. O grande erro da vida de Abraão foi duvidar daquilo que Deus tinha prometido a ele e a Sara. E eu fico pensando em Calvino, o teólogo, ele diz que o nosso coração, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. E Bonhoeffer e Timothy Keller, eles vão desenvolver mais essa ideia, teólogos mais contemporâneos, dizendo que nós idolatramos tudo aquilo que queremos. E eles vão dizer que o Deus, o ídolo mais perigoso, ele atende pelo nosso próprio nome. Eu vou repetir.
o ídolo mais perigoso, ele atende pelo nosso próprio nome. Nós entendemos o que é certo, nós entendemos o que é errado, mas nós fazemos o que bem entendemos. E quando eu sou o próprio Deus da minha vida, eu estou certo de mim, eu estou certo do que sei, eu sei de todas as coisas, e embora eu erre, eu vou continuar achando que eu estou certo, porque eu sou o Deus da minha vida. Quando Calvino ele vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, ele está querendo dizer que é muito difícil deixarmos Deus como Rei da nossa vida, deixarmos Deus no trono do nosso coração eternamente, porque a nossa vida, ela é atravessada por muitas outras coisas, trabalho, família, estudo, contas da casa e várias outras coisas, que fazem com que a minha e a sua vida, em algum momento, se perca do foco que é o Senhor Jesus Cristo. Por alguma razão e por vários momentos na nossa vida, eu e você, colocamos Deus em segundo plano, porque talvez precisamos focar num trabalho, porque talvez precisamos focar em alguma atribuição profissional, porque talvez precisamos estudar mais por uma recuperação ou por uma prova difícil, e por várias razões, em vários momentos da nossa vida, colocamos Deus para escanteio. E o erro de Abraão nessa história foi exatamente esse: colocar Deus de escanteio e tentar resolver os seus problemas da forma que ele entendia que deveria ser resolvido. Duvidar do chamado de Deus começa de forma muito pequena, começa de forma muito singela. Não é no pecado de Abraão em se relacionar com Agar, mas o erro está lá no início, na dúvida e na não confiança em Deus, de que a partir dele, ele teria um filho com sua mulher Sara. O desvio do nosso chamado, o desvio da nossa vocação é progressivo. Começamos bem devagar, entendendo que não é bem assim que se faz, eu vou fazer por o meu jeito. E aí, não é bem assim que se faz, eu vou fazer dessa forma. Eu lembro muito daquele pregador, eu esqueci o nome dele, ele é um pastor de Caxias, os irmãos sabem quem é com certeza, que ele é muito engraçado, Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, ele falando sobre casamento e falando sobre como o casal se separa, ele fala que a traição é só a cereja do bolo, porque a traição nunca é de fato a execução do que acontece. A traição começa muito antes, no coração do homem ou da mulher, quando entende que aquilo já não é mais suficiente, quando entende que aquilo já não está mais agradando, e a traição ela começa muito antes do que de fato a execução. E aqui o desvio do nosso chamado, e o desvio do chamado de Abraão, ele é mais ou menos a mesma ideia, de que eu e você vamos nos afastando de Deus aos poucos, vamos nos afastando dos planos de Deus sem percebermos, inclusive podemos estar vindo na igreja, indo na IBD, ajudando com o que for necessário, com o que for possível, e mesmo assim estarmos longe daquilo que Deus nos chamou. Pode ser você que vem à igreja há 20, 30, 40 anos, que se relaciona com a sua IBD de forma maravilhosa, que vai no pequeno grupo, que canta no louvor ou que toca, mas que mesmo assim anda com o coração afastado de Deus. Porque o chamado, ele é um chamado desafiador, que nos faz cada vez mais nos aproximarmos e querermos estar perto de Deus. E quando vamos descansando e quando vamos relaxando, bem devagar, a gente vai deixando as coisas do jeito que está, porque é mais tranquilo, porque é mais fácil. Para que eu vou na igreja limpar uma cozinha? Está tão bom aqui sábado à tarde. Para que eu vou na igreja no movimento do evangelismo? Já evangelizei tanto.
Para que eu vou então no chá missionário? Eu já dei a minha oferta. Ou então ainda, você vem no chá missionário, você vem no evangelismo, e mesmo assim você não está com o seu coração entregue a Deus de forma completa. O desafio de Abraão não é continuar seguindo o seu caminho de incerteza, mas o desafio para Abraão é andar do lado de Deus e confiar que Ele sempre estará e sempre será protegido por esse mesmo Deus. Entregar a vida completa a Deus é uma prática que Abraão deve fazer não só no momento de escolha de seguir o caminho, mas é uma prática que deve ser feita todos os dias da vida de Abraão. Eu fico pensando aqui, 90 anos e 100 anos, eu e você também não duvidaríamos. 90 anos a mulher dele tinha, já não estava mais vivendo o período fértil da vida dela, e Abraão quase 100 anos de idade. Eu pergunto, os irmãos também não duvidariam que dali sairia um filho? Certamente perdemos o foco às vezes. Certamente nos afastamos daquilo que Deus sonhou para a nossa vida às vezes. É natural que isso aconteça. Mas o problema é estacionarmos, é pararmos de querer voltar para o caminho que Deus um dia planejou para mim e para a sua vida. E se a gente continuar caminhando um pouco mais em Gênesis capítulo 22, no versículo 9 em diante, diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Conhecemos essa história de Abraão e sabemos que Deus pede a Abraão o seu único filho Isaque, o filho da promessa, o que Abraão sempre quis e sempre sonhou, o que Abraão correu a vida inteira atrás de um próprio filho, e agora ele chega nesse momento com o seu filho e Deus pede para ele o seu próprio filho. O momento provavelmente mais complicado da vida de Abraão. Certamente muito mais desafiador do que o chamado lá em Gênesis 12, onde ele precisou sair da sua terra e abandonar a sua parentela. Pedir para Abraão entregar o seu único filho nas mãos de Deus, certamente foi a decisão mais difícil que Abraão teve que tomar, e ele respondeu que sim, ele faria isso. E eu fico me perguntando por que Abraão fez isso. Por que Abraão ele estava disposto a abrir mão daquilo que era mais precioso em sua vida? E eu entendo que Deus fez isso para que Abraão pudesse ser curado daquilo que ele estava passando em seu coração. Da mesma forma que Jesus, lá no Novo Testamento, com Pedro, depois de negar a ele 3 vezes, Jesus encontra com Pedro e pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro responde 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro negou a Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Aquilo que Jesus fez foi para curar Pedro do coração amargurado, de um coração arrependido e de um coração contrito. E nesse momento, quando Deus ele pede a Abraão seu único filho, ele faz isso para que Abraão possa ser curado daquilo que Abraão estava vivendo e da forma que Abraão estava vivendo. E o versículo 12 deixa isso muito claro. O versículo 12 diz: agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu único filho. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você me entregou o seu único filho. Parece que temer a Deus
precisa ter alguma coisa em troca. Parece que existe uma condição para temer a Deus, que é um sacrifício que eu e você precisamos fazer em algum momento da nossa vida. Temer a Deus certamente não significa entregar mais dinheiro para a igreja. Temer a Deus certamente não significa trabalhar aqui na igreja em cima de um púlpito ou tocando ou cantando alguma coisa. Temer a Deus não significa estar aqui todo domingo, toda a EBD, toda a programação. Temer a Deus certamente não significa abrir o seu YouTube, o seu Facebook, fazer comentários com um emoji de uma mãozinha e dizer que está assistindo a live. Temer a Deus significa entregar um sacrifício a Deus. Temer a Deus significa entregar a sua vida e o que há mais de precioso. Isso é temer a Deus. E é exatamente esse o chamado que Deus faz a Abraão no capítulo 22. Entregue o seu único filho. E quando Abraão ele entrega, ele está mostrando: o que mais de precioso eu tenho na minha vida não é o meu filho, mas é o Senhor. O que mais de precioso eu tenho na minha vida não é o dinheiro, mas é o Senhor. O que mais precioso eu tenho na minha vida não é a minha casa, mas é o Senhor. O que mais precioso você tem na sua vida? Nós continuamos buscando uma vida sem estresse. Nós continuamos buscando uma vida tranquila. Mas Deus nunca te chamou para isso. Deus nunca chamou Abraão para isso. E Deus nunca me chamou para isso. Martin Luther King, famoso pregador e preletor norte-americano que lutou contra o racismo por toda a sua vida. Ele vai dizer que enquanto não encontramos um motivo para entregar a nossa vida, não estaremos vivendo. Enquanto não acharmos um motivo para entregarmos a nossa vida, não estaremos vivendo. E se você tiver 28 anos, mas viver 28 anos de forma íntegra, entregando a sua vida por uma causa, valerá mais a pena do que você viver 90 anos perdido no mundo. Viver apenas 18 anos, mas sabendo pelo que você vive, vale mais a pena do que uma vida inteira fazendo apenas o que vem à sua mão. Fazendo apenas aquilo que é natural da vida. Fazendo apenas aquilo que está ao seu alcance, sem nenhum tipo de desafio. Isso é o que Martin Luther King pregava há tanto tempo atrás. E se enxergarmos bem, é a história de cada personagem bíblico, de cada profeta, apóstolo, discípulo, de cada pessoa que abriu mão de tudo que tinha, que abriu mão de sua família, que abriu mão de tudo que achava mais precioso e entregou na mão de Deus. Não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila, pelo contrário, é uma vida de constantes desafios, uma vida de constante entrega a Deus. E eu preciso perguntar para os irmãos: qual é o seu propósito hoje? Qual é o motivo que te mantém de pé? Qual é o motivo que te faz correr atrás das coisas? Quando eu escrevia esse sermão e esse pensamento durante a semana, eu fiquei com muito medo de parecer um sermão evangelístico, no qual pessoas que nunca escutaram falar do Evangelho estivessem perguntando qual é o sentido da vida. Eu fiquei preocupado porque esse não era o motivo e o sentido da mensagem. Embora encaixe perfeitamente, essa mensagem ela foi pensada em meu coração
com essa pergunta para mim. E eu preciso fazer essa pergunta para você. Para você que vem na igreja, para você que é professor de EBD, para você que canta, para você que toca, e para você que vem na igreja há tanto tempo, que tem uma família na igreja. E eu preciso perguntar a você, qual tem sido o seu propósito? Qual tem sido o motivo para você continuar vivendo a sua vida? Da mesma forma que Abraão entregou tudo o que tinha de mais precioso para Deus, eu queria desafiar essa igreja, incluindo a minha pessoa, para vivermos e entregarmos tudo o que temos de mais precioso para Deus. Nosso tempo, nossa dedicação, nossa alma, nossos dons, talentos e tudo que temos. Porque a vida com Deus não pode ser uma vida rasa. Uma vida com Deus não pode ser uma vida sem estresse. Uma vida com Deus não pode ser uma vida pacata, sem desafios. Porque Deus, Ele nunca imaginou que essa seria a vida de um cristão. O chamado de Deus para mim e para a sua vida, o chamado de Deus para Abraão e para todas aquelas pessoas que em algum momento entenderam que deveriam seguir a Deus, entenderam com muita nitidez o propósito de entregar tudo de mais precioso nas mãos de Deus. Se você já é batizado, se você não é batizado, se você já é convertido ou se você não é convertido, a mensagem toca o nosso coração de forma igual, porque em algum momento perdemos o foco da nossa vida, e isso pode acontecer comigo e com você, pelos motivos mais naturais possíveis, mas eu preciso te dizer, não podemos continuar vivendo de acordo com essa naturalidade que nos faz ficar parados, sem estresse, sem motivo para mudarmos de vida. A vida com Deus, e o que Deus chama Abraão a fazer, e o que Deus chama eu e você fazermos nesta manhã, é entendermos que se por alguma razão, em algum momento, deixamos a desejar, deixamos de lado os planos de Deus para descansar ou para fazer o que eu quero agora, nesse momento, depois eu vejo o que vai acontecer. Em nome de Jesus, conserte a sua vida, conserte o seu prumo e coloque a sua vida de novo, novamente, mais uma vez, nos caminhos de Deus. Abraão foi chamado, Abraão se perdeu em algum momento, mas no final das contas, Deus, Ele abre os seus braços para falar: agora eu sei que você teme a Deus. Eu comecei essa mensagem em Eclesiastes 2, com o pregador, o professor, perguntando ou se indagando qual é o sentido da vida. Nada faz sentido debaixo do sol, é tudo vaidade. Mas o mesmo Eclesiastes, o mesmo professor, no versículo 24 do mesmo capítulo, ele diz assim: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi que também isto vem de Deus, pois separado de Deus, e aí ele faz uma pergunta: quem pode comer ou quem pode se alegrar? A sua vida, irmão, pode estar
tranquila, sem desafios. A sua vida pode estar ótima nesse momento, você pode estar com trabalho, você pode estar estabilizado. A sua vida adolescente na escola pode estar tranquila, tirando notas boas. Você pode já estar aposentado, sem muitas coisas com que se preocupar. Mas da mesma forma que este professor, este Kohelet, ele faz essa pergunta: quem pode comer e quem pode se alegrar distante do Senhor? Essa pergunta precisa morar em nossos corações. Quem pode se alegrar distante do Senhor? Você pode até estar feliz, você pode até estar satisfeito por alguma razão passageira da sua vida, mas eu preciso te dizer, essa vida passa. E o Senhor Deus, Ele tem um projeto e um plano muito maior para você e para mim. Ele tem um plano guardado para você e para mim muito maior. E Ele faz um desafio para você e para mim nesta manhã. Que nós possamos voltar a nos alegrar com Deus. Que nós possamos voltar a ter entusiasmo e alegria nas coisas do Senhor. Não por causa do movimento da igreja, não por causa de que vai ter os amigos juntos, não, mas a alegria no Senhor, nela mesma, porque o Senhor, Ele nos dá essa alegria. O Senhor é o único capaz de dar um sentido na nossa vida, e Ele é o único capaz de transformar a minha e a sua realidade. Retorne para a casa do Pai. Retorne para o seu chamado. O mesmo Deus que chamou Abraão há muito tempo atrás é o Deus que te chama nessa manhã. O mesmo Deus que estava de braços abertos depois que Abraão se desviou é o mesmo Deus que hoje está de braços abertos para você, que talvez tenha se desviado em algum momento. E desviar aqui não significa parar de ir na igreja. E desviar aqui não significa parar de dar o dízimo. E se desviar aqui não significa outra coisa, senão intimidade e alegria com o próprio Pai. E eu preciso fazer esse convite para você. Eu preciso te desafiar da mesma forma que Deus desafiou Abraão. Na verdade, esse é um desafio que Deus faz para mim e para você nessa manhã. Você tem se alegrado com o Pai? Você tem se alegrado com a presença de Deus e com a intimidade de Deus? Eu queria convidar todos os irmãos que ficassem de pé nesse momento, que a gente possa orar e pensar nessa pergunta, em como a nossa vida tem sido, em como a nossa vida tem caminhado. Mais uma vez, você pode ser um membro da igreja há muito tempo. Você pode estar caminhando nas EBDs, nos pequenos grupos, nas cantinas que fazemos, organizando. Você pode cantar em vários grupos de louvor ou tocar em vários grupos. Você pode trabalhar no data show, no som, ou em qualquer outro ministério da igreja. Mas mesmo assim é possível que o seu coração esteja longe de Deus. E eu preciso perguntar para você: você entende essa mensagem sendo para você? Que sim, eu tenho andado afastado. Que sim, mesmo andando junto com o ministério de louvor ou no ministério que eu estou na igreja, eu não tenho entregado a minha vida 100%. Eu não tenho me desafiado o suficiente. E aos poucos eu venho me desviando do foco, que é confiar e descansar em Deus. Eu preciso te perguntar: você entende que você tem se afastado de Deus? Eu queria que nessa oração, então, você fizesse essa oração junto comigo. E que você falasse com Deus o motivo
que tem te desviado, um motivo que tem te impedido de chegar mais próximo de Deus. E de uma forma bem individual, que você nesse momento possa entregar isso que te afasta de Deus nas mãos dele, da mesma forma que Abraão fez com seu filho. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor proporcionou para nós a vida eterna, prometendo que se entregarmos a nossa vida em Tuas mãos, estaríamos vivendo para sempre, estaríamos vivendo em perfeita paz e harmonia contigo. Mas ao decorrer da vida, Pai, em algum momento, por alguma razão, eu me afastei. Em algum momento, Pai, pelo meu trabalho, pela minha família, em algum momento pelos compromissos que eu tinha, eu me afastei. E fui me afastando devagar. E mesmo assim, Pai, eu continuei indo na igreja, mas eu sinto que eu me afastei. Mas nesse momento, Pai, a partir de hoje, 27 de outubro de 2024, Pai, eu não quero mais que a minha vida seja igual. Eu não quero mais continuar vivendo do jeito que eu estava antes, porque agora eu entendo que eu preciso de Ti. E que se em algum momento eu me desviei de Ti, mesmo indo à igreja, mesmo participando dos ministérios, eu quero novamente voltar a caminhar contigo. Então, por favor, Pai, eu entrego a Ti o que mais tenho de precioso em minha vida, para que eu possa novamente temer ao Senhor, da mesma forma que Abraão fez com seu filho. Eu entrego a Ti, Pai, o que mais precioso eu tenho da minha vida, esperando que o Senhor me responda, que agora o Senhor vê que nós tememos a Ti, porque entregamos tudo o que temos. Abençoe a nossa vida, Pai, e nos dê força para continuar uma vida de desafios, uma vida complicada, uma vida que requer muito esforço, mas uma vida ao Teu lado, e uma vida com a plena convicção de que o Senhor é o nosso Deus e jamais nada faltará em nossa vida. Abençoe a nossa vida, a nossa família e tudo que temos de fazer, mas que o Senhor possa sempre ser o primeiro. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja o primeiro, em nome de Jesus, a nossa única esperança. Amém e amém. Dê um abraço a alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: se alegre no Senhor, Deus te ama.